Tá, não. Gente, a gente está entrando online agora, hein? Tá bom. Olá, gente. Boa noite a todas, todos e todes. É um prazer fazer nosso segundo seminário, um segundo modelo de debate que o núcleo do PT, Ramires de Maranhão do Vale, propõe. É um núcleo muito novo, um núcleo recente, mas é um núcleo que já tem uma história de militância na área de direitos humanos e vem tentar acrescentar ao Partido das Trabalhadoras e dos Trabalhadores toda a bagagem que os seus membros, seus componentes têm ao longo dessa trajetória de militância de direitos humanos, especialmente na área de memória e verdade, na área do combate à LGBTfobia, do combate na pauta antirracista e demais pautas atinentes ao tema dos direitos humanos. É com prazer gigantesco que nós recebemos hoje pessoas que nós temos uma convivência particular e uma convivência de militância profissional gigante. Hoje nós vamos fazer o debate Orgulho LGBTI+, avanços históricos versus crescimento do ódio. Fazer uma abordagem inicial, introdutória, para ficar bem claro que isso é o começo do debate LGBTI do nosso núcleo. A ideia é a gente avançar, fazer novos, tanto internamente quanto para o público externo. Nosso interesse é fomentar a luta política, fomentar as manifestações, todo o interesse nosso de brigar e de melhorar a vida política nacional e de também nos conscientizar e estudar e fazer uma formação interna, pessoal de cada um de nós ao longo das alterações e mudanças que a vida se propõe, especialmente nessa área de direitos humanos e hoje LGBTI+. Nós vamos começar com a nossa queridíssima candidata, a pré-candidata, ou candidata a vereadora aqui no município do Rio de Janeiro, na cidade do Rio de Janeiro, Tainá de Paula, que ela é arquiteta e urbanista, ativista das causas urbanas, ativista da bissexualidade, e hoje comemorando o Dia da Visibilidade Bissexual. Nós vamos ter também a professora Jaqueline Gomes de Jesus, que também já disputou pleitos aqui no Rio de Janeiro, uma pessoa brilhante, reconhecida, que tem uma estrutura vocacional, tanto na área do magistério, mas também na área de militância, de luta guerrilha, é professora do IFRJ, da Rural, UFRRJ, coordenadora do Núcleo de Diversidade N Divas Marielle Franco. Nós vamos ter também o nosso queridíssimo Henrique Rabelo de Carvalho, que ele é professor da EMERGE, presidente da Comissão de Diversidade Sexual e de Gênero da OAB do Rio de Janeiro, a qual eu também faço parte, e ele é meu presidente. É uma honra estar com você também aí, Henrique, nas mesmas trincheiras de luta, e prazer ter você aqui também. E, ao final, eu vou fazer uma abordagem mais sobre a violência, o que a gente pode agir daqui para frente, principalmente uma área mais sensível, e eu também estou como tanto procuradora da Comissão de Direitos Humanos da OAB Seccional, quanto presidenta da Comissão de Diversidade Sexual e de Gênero da OAB de Niterói. Rapidamente, eu já vou passar a palavra, já avisando, cada uma pode avisar, mas avisando que as nossas primeiras convidadas vão ter que sair mais cedo, então a gente vai adiantar. A Tainá de Paula, nossa ativista bissexual e das causas urbanas, pode começar, por favor. Obrigada demais, Mária, é uma honra estar aqui no Núcleo, fazer uma grande saudação ao Ramires, que tem feito um debate muito qualificado, não só dentro do Partido dos Trabalhadores, mas para o campo progressista de modo geral. Primeiro, que estou super honrada de estar aqui com essa bancada virtual, né, nesse momento de encontros virtuais, digitais que a pandemia vem nos obrigando a fazer, mas que a gente não desiste de fazer os encontros, realizar o debate público, isso é muito importante. Reforçar a necessidade da gente discutir um tema que é caríssimo para a esquerda, para o campo progressista de um modo geral, que é a pauta da diversidade, principalmente casada com uma agenda de direitos humanos, e no Dia da Visibilidade Bissexual, eu, sendo uma ativista bissexual, entendendo a importância da gente afirmar cada vez mais nesse contexto brasileiro que é misógino, que é conservador, que é LGBTfóbico, uma agenda positiva, progressista e que paute os direitos fundamentais de todos os setores da sociedade. Quero reforçar aqui também que acho que esse dia, né, cabe a gente reforçar
do porquê que ele é tão importante. Nunca se fez tanto sentido construir uma agenda que reflita gênero, que reflita a orientação sexual, que reflita a pauta da diversidade e da inclusão, como esse contexto brasileiro, e acho que a gente deve se debruçar, inclusive, no porquê que o bolsonarismo, no porquê que o fascismo brasileiro opera na retirada de direitos e por que ele é tão LGBTfóbico, tão misógino. Existe um repertório que é extremamente homofóbico do ponto de vista da retirada do direito da identidade sexual e aí da liberdade sexual. Existe uma construção ultraconservadora que impacta não só a dificuldade da gente garantir direitos, mas que controla, que coloca no armário, por assim dizer, a pauta LGBT e constrói uma narrativa que é muito destrutiva nas pautas e agendas que nós já tínhamos consolidado e reforçado no Brasil. Acho que nesse dia cabe a gente falar que a gente tem como inegociável a pauta que de certa forma, nos conecta muito enquanto população LGBTQI+, que é a pauta da construção de planejamento e orçamento para a população LGBT nas políticas públicas, como é que a gente fala de um SUS mais integrado, inclusivo, como é que a gente faz uma disputa acirrada em relação à despatologização, e aí falar que existe todo um debate crescente nessa era bolsonarista de retorno da patologização dos corpos e dos indivíduos LGBTs, falando que a bissexualidade, até muito recentemente, ainda era tida como um desvio psicológico, né? A gente tem uma ampla conquista aí a partir da Resolução 1955 de 2010, do Conselho Federal de Medicina, que despatologiza não só a bissexualidade, mas como a transexualidade e outras orientações, identidades de gênero e sexualidade. Como é que a gente fala de uma construção que é a partir da diversidade, que é a partir da identidade, da discussão de gênero, desde a primeira infância, desde o primeiro segmento, e eu não estou falando aqui que a gente precisa reforçar a negativa de que não existe ideologia de gênero, né? A gente tem aí até a construção de um termo que é forjada na fake news, que é forjada na mentira, isso não existe, mas eu sou muito a favor de uma agenda positiva do ponto de vista da educação. A gente precisa falar de violência de gênero, a gente precisa falar de violência contra a população LGBT no período escolar, isso é fundamental. Acho que um país que teve um aumento de 50% das notificações de violência doméstica, um país que mais mata população trans no mundo, precisa ser refletido de um ponto de vista transversal e inquestionável, desde o seu primeiro segmento do ensino básico até, obviamente, as outras áreas, inclusive das políticas públicas. Acho que a gente precisa falar muito, aí puxando a sardinha para o lado aqui da bissexual, da bisona presente, a gente precisa falar cada vez mais da gente não só democratizar espaços institucionais e de poder, puxando uma dupla sardinha, porque sou pré-candidata à vereança aqui no Rio, mas a gente colocou, batendo no campo da esquerda, fazendo um papo reto franco com vocês, o debate da diversidade é atrelada ao debate do identitarismo e dos direitos individuais, como se o reivindicar lesbianidade, o reivindicar transexualidade, reivindicar bissexualidade, buscar identificações fossem pautas antagônicas à luta de classes ou à luta de condicionantes estruturais. Isso, na verdade, é um reforço da desigualdade, é um reforço do que a gente fala, né, de desigualdades da forma que está estruturada, e eu sou amplamente defensora de uma radicalização da agenda da diversidade dentro do campo progressista, principalmente porque o nosso telhado vem sendo de vidro. Como é que a gente vai pautar e construir agendas positivas que pautem diversidade se a gente não inclui população LGBT nos nossos projetos políticos, se a gente não inclui nossos pares negros, nossos pares mulheres, nossos pares mulheres cis e trans, em pautas que, de fato, transformem o contexto tão conservador e tão heteronormativo, cis e excludente, né? Acho que, dando esse panorama geral do que a gente tem a enfrentar, queria deixar claro aqui que não à toa nós temos
uma agenda ultranegacionista colocada por Bolsonaro e que tem muita liga, tá? Setores da esquerda diminuíram isso na eleição de 2018, diminuíram o ele não. Eu lembro muito do Ciro Gomes e fico muito tranquila de falar mal do Ciro Gomes aqui no Núcleo. Não é em todos os lugares que eu falo não. Criticou o ele não como se o problema da nossa narrativa naquele contexto da campanha eleitoral de 2018 fosse um movimento feminista, fosse um movimento anti-LGBT-fóbico. Na minha opinião, o que oportunizou que nós tivéssemos, né, a construção de um racha no país e um debate público de que existia um grupo forte, uma frente antifascista colocada naquele segundo turno no Brasil, foi justamente os corpos LGBTs, as mulheres feministas organizadas, as mulheres no fronte da discussão, no debate de que, independente do contexto democrático, da instabilidade democrática que estava colocada, as pessoas LGBTs, as pessoas mulheres cis e trans estavam radicalmente alinhadas num discurso que é o fora Bolsonaro antes dele entrar e no primeiro dia de sua eleição. Acho que isso deu a tônica da discussão política no cenário, no contexto do país, e continua sendo ponto, né? E que bom que ainda estamos podendo, né, pautar e reivindicar uma polarização ao bolsonarismo, porque polarizar ao Bolsonaro, na minha opinião, é um bom caminho para a gente recompor e recosturar pontes, né, com os desencantados, com os arrependidos, e faço votos aqui, espero já que nesse 2020 a gente tenha um bonde de desencantados e pós-bolsonaristas sendo dominados aí pela nossa narrativa progressista antifascista. Para fechar, eu entendo que a gente precisa, sim, né, investir nessa polarização, mas qualificar muito a nossa agenda. Não é um debate de identidade, é um debate de valores e direitos universais, não é um debate que não pauta a estrutura, porque quem é LGBTQI+, tem fome, tem pressa, tem miséria, tem Covid-19. Nós somos os corpos mais vulneráveis que estão morrendo no meio dessa crise, e essa crise tem que pautar, sim, os segmentos sociais mais vulneráveis que estão sendo mais impactados por essa prática fascista e genocida desse bolsonarista. Para fechar, a guerra é local, a guerra é cotidiana. Faço votos que a gente consiga construir uma agenda progressista LGBTQI mais no Rio de Janeiro, que a gente consiga, da mesma forma que a gente conseguiu cunhar a alcunha de fascista no Bolsonaro, que a gente consiga cunhar tanto no Crivella quanto nos outros quadros, né, que esse ultrafascismo coloca no Rio de Janeiro. Acho que tem nadador, tem coronel, inclusive, para todo lado do campo da esquerda, inclusive. Eu acho que a gente precisa ajustar melhor a nossa narrativa, o nosso projeto positivo de cidade e de país, e alinhar um começo, né, nesse 2020, que o Fórum Bolsonaro é fundamental para a nossa sobrevivência e para a continuidade do nosso projeto democrático que um dia o PT já conseguiu estabelecer nesse país. Obrigada demais. É uma honra tê-los aqui. Vamos em frente. Viva a visibilidade bissexual. Tainá, que prazer te ouvir. Sempre é brilhante, saudade desse afeto mais próximo, desse seu sorriso brilhante. Sempre as suas explicações são muito carregadas de conhecimento vasto, né, de várias áreas, interdisciplinar, e isso é uma coisa que eu tenho muito prazer em te ouvir. Eu acho que o grande público tem muito prazer em te ouvir, e agora você, enquanto candidata a vereadora aqui pela nossa cidade, ganha-se muito no discurso, ganha-se muito no tipo de política que você propõe, uma política clara de enfrentamento, uma política que não foge aos temas centrais, que não tem medo de falar de aborto, não tem medo de falar de pauta LGBTI, não tem medo de falar de pautas antirracistas. Ganha-se muito porque tudo que você põe, todas as pautas que você põe, você anexa a luta de classes, você anexa a questão social. Então, é muito prazeroso tê-la
hoje concorrendo a uma vaga. Desejo votos maravilhosos de uma próspera eleição e você, enquanto ativista urbana, enquanto urbanista, arquiteta, para além de todo o seu conhecimento histórico de movimentos sociais que você carrega das pautas estruturantes da nossa cidade, você também carrega um conhecimento técnico maravilhoso para ajudar a construir um orçamento, um planejamento fundamental que a nossa cidade merece. Muito obrigada, muito obrigada. É um prazer tê-la aqui. E o nosso núcleo, esse é só o primeiro, tá? Espero que a gente tenha outros debates frutíferos sobre outros temas e a gente vai continuar contando com você, tá bom? Beijo grande. Abraço, obrigada, queridos. Viva Núcleo! Vida longa! Partida das Trabalhadoras. Nós vamos entregar também, Tainá, Luiz está encaminhando aqui para a gente agora, nós vamos entregar algumas propostas que o nosso núcleo de base vai te passar para você levar adiante e estudar já para a campanha e depois, Maravilha. caso você eleita, tá bom? Propostas na área LGBTI e demais outras propostas também, tá bom? Beijo grande. Maravilha. Um beijo, queridos. Até. Jaque, eu te amo. Mário, rapidinho, Tainá. Até daqui a pouco, amiga. A gente vai se encontrar daqui a pouco. Beijo. Beijo. Na tela aí para estar na V, Tainá. Ei, o que vocês querem que eu veja? A nossa proposta, o Arthur vai passar aqui na tela para você dar uma olhadinha. Legal. E pegar em suas mãos, tá bom? Tá a bom. Mari faz a leitura, Mari. Só dos eixos. Tá com o Arthur. Depois a gente esmiuça melhor. Eu acho que são só os eixos aqui a serem apresentados, né? Uhum. Propostas do Núcleo Ramires Maranhão do Vale para a candidata Tainá de Paula. Eixos na área de educação, de cultura, desenvolvimento urbano, meio ambiente e direitos humanos. Combate à intolerância religiosa, saúde, esporte e lazer. Nós vamos passar a entregar aqui. E aí depois a gente faz, eu acho que tem uma página 2 também, né? Já foi? Página 1, página 2. E aí o próprio companheiro Arthur pode entregar, né, para a Tainá, e depois a gente pode fazer com ela uma discussão mais aprofundada. Combinado. Perfeito? Perfeito. Prazer, Tainá. Sucesso Beijo, nas próximas obrigada reuniões, demais. nas próximas pautas. Beijo. Axé. Beijo, queridos. Até. Gente, foi muito interessante fazer essa analogia, porque ela trouxe o nosso tema, né? O crescimento dos direitos e o embate, naturalmente, com o avanço dos direitos, o embate, o que aconteceu com o período que está acontecendo na atualidade, com o período bolsonarista, né? É uma ação e reação. Na verdade, não é de hoje que nós temos depreciações, problemas com a pauta LGBTI. Todo momento que avança-se no direito, avança-se, tem uma tendência a ter um movimento contrário. E aí compete a gente a se unir, a sempre justificar e a sempre estudar tudo que foi avançado de forma efetiva para que a gente tente não diminuir nunca os nossos direitos e sempre avance nas conquistas. Por isso que a gente precisa sempre discutir esse tema fundamental, a fala da Tainá, e eu vou passar agora a outra brilhante querida, que eu tenho uma afinidade muito grande, lidamos muito no período eleitoral passado, conheci com muito carinho, professora Jaqueline Gomes de Jesus, sempre me ensina muito, uma professora brilhante da Baixada, do IFRJ de Belfor Roxo, luta aí para a melhoria da qualidade da educação, tem uma vida militante, social e profissional brilhante. Eu gostaria que acrescentasse aí no nosso debate. Está com a palavra, Jaqueline. Obrigada, Mariana. Primeiro, um beijão para todo mundo que está vendo a gente, está ouvindo a gente.
Eu estou muito feliz de estar aqui de volta com vocês, né, com a Mari, com todo mundo que está aqui, com Glícia, né, que fez a interlocução, uma amiga muito querida, que está aí na luta dos torcedores, torcedoras pela democracia, né? É importante trazer o pessoal do esporte para perto, assim, ó, para discutir essas questões, porque a gente tem visto, né? Poderia falar do pessoal do sertanejo também, alguns cantores aí, algumas figuras. A gente tem que discutir política, sim, no esporte, está aí tantas figuras como Sócrates para mostrar, a gente Carol, que está, né, nessa polêmica que a Comissão Brasileira de Vôlei, Confederação Brasileira de Vôlei trouxe, que quis censurá-la, né? Então é isso. Estou muito feliz de estar com o Mari, como você falou, né? A gente está junta desde a campanha de 2018. Eu fui muito acarinhada, gente, pela Mariana na campanha. Foi a minha primeira campanha, né, para deputada estadual, e foi com muito carinho, recebi muita orientação, apoio, e eu sou muito grata a Mari, né, por essa força que ela traz, essa crença que a gente pode fazer uma política diferente. Eu acho que essa é a base, né, para todo mundo, que a gente pode fazer uma política diferente, porque, como eu digo sempre, a política sempre eles já fazem, né? Se a gente for fazer a mesma política que eles já fazem, eu não sei porque que vão querer eleger figuras como a nossa amiga, minha candidata à vereança do Rio, Tainá de Paula, né? Por que iriam? Isso a gente tem falado desde então, e vimos que as candidatas de esquerda, os candidatos de esquerda que fizeram a diferença, estão fora desse espectro, né? Trouxeram um discurso e uma prática diversa. Eu quero até indicar para todo mundo um filme que acabou de ser lançado, o filme Sementes, Mulheres Pretas no Poder, que retrata a nossa campanha lá em 2018. Tainá e eu participamos, junto com a Mônica Francisco, com a Renata Souza, com a Rose Cipriano e a Thalíria Petroni. Então, retrata um pedacinho pequenininho do que foi nossa luta, nossas tristezas e nossas vitórias também, porque tivemos companheiras que foram eleitas. Eu acho que isso é significativo, apesar de que foram eleitas sobre as lágrimas que a gente traz, né, de enfrentar a execução da nossa amiga, companheira Marielle Franco, né? Então, nós que éramos, né, somos muito ligados a Marielle, o trabalho dela, a história, a luta dessa mulher negra, LGBT, favelada, é disso que estamos falando. Nós enfrentamos esse sistema. Então, é fundamental que os colegas do Ramírez tragam e estejam presentes nesse debate. Quando a gente debate gênero, e Tainá já posicionou isso, quando a gente debate sexualidade, a gente está falando de algo que é fundamental na vida e, portanto, na política. Eu vou focar aqui só na política. Eu tenho repetido isso para as quase milhares, se não for já milhares, de pessoas com as quais já trabalhei, no sentido de uma educação para a diversidade, em diferentes campos, não só no campo do gênero, da orientação sexual, mas também das relações étnico-raciais. Na última turma que eu ofereci, lá no campus Belfor Roxo, do curso de Educação para a Diversidade, a gente incluiu a dimensão de religiosidade, porque temos visto essa dimensão da diversidade, que não é primária, tá? Estou falando em termos técnicos, ela é uma dimensão secundária, mas no Brasil tem sido relevante, fundamental para o debate político. E a gente incluiu para debater religiosidade como uma dimensão de diversidade, porque tem predominado um único aspecto da diversidade religiosa que gera intolerância, que é essa perspectiva cristocêntrica que gera distúrbios, como a fala do presidente Bolsonaro na ONU, que cria até figuras como cristofobia, né? Como se no Brasil as pessoas são perseguidas por serem cristãs. Então, esse tipo de mentira deslavada, esse tipo de diálogo que fundamenta e que é seguido por milhares de pessoas. Não é à toa que as pessoas seguiam e votaram em Flor de Lis, por exemplo, tá? Em outras figuras que se defendiam bastiões da moral e da justiça, né, como o próprio presidente, que se vende ainda hoje assim. É fundamental. Eu tenho observado uma dificuldade muito grande, e faz parte do discurso social, da história da nossa sociedade, uma dificuldade muito grande, mesmo nas esquerdas, de debater essas questões. Então, quando a gente está numa mesa que fala sobre orgulho LGBTI, eu sou obrigada a repetir uma coisa que eu falei lá em junho, em outros espaços,
que foi o mês do orgulho LGBTI, de que não basta o orgulho se você não cria vergonha naqueles que são LGBTfóbicos, tá? Senão fica vazio. Não tem sentido, vira um orgulho vazio. A gente tem que gerar a vergonha naqueles que ainda cultivam a LGBTfobia. E como gerar isso? Eu sou da educação, a gente não acredita em opressão, por quem é realmente da educação. Porque muita gente diz que é da educação e apoia a educação, mas a gente sabe o que as pessoas fazem, né? É um discurso fácil, é que nem o da diversidade. Até o Bolsonaro fala que apoia a diversidade. Pessoas de extrema-direita adoram a palavra diversidade. Empresas usam a palavra diversidade para vender produtos, né, para a população negra, produtos com bandeira do arco-íris, produto cor-de-rosinha para as mulheres, mas não empregam mulheres, não tem uma perspectiva feminista, são racistas. Ou eu achei muito interessante uma campanha que começaram no Instagram, não, foi no Twitter, que chamava Tinder Transfóbico. Isso, gente, é o nosso dia a dia hoje. A gente estava brincando antes da live como a internet ela faz parte do nosso dia a dia, faz parte da maioria da população hoje, tá? Até porque nós somos figuras que estamos vendendo essa internet, nós somos quem produz conteúdo para aqueles que estão ganhando horrores de dinheiro, bilhões de dólares em cima do conteúdo que a gente produz. A gente não ganha nada, né? Nós somos a nova mercadoria, nós que estamos na internet. Como é que a gente inverte isso? É uma discussão importante para a gente enfrentar na lógica capitalista. Mas então, eu vi um debate, criaram uma hashtag Tinder Transfóbico. Tinder, para quem não conhece, é um aplicativo de relacionamento. E a campanha era porque uma mulher trans, ela participava do Tinder, e aí, como as pessoas eram uma figura pública, como ela é uma figura pública, e se sabia que ela é uma mulher trans, o Tinder excluiu ela, porque eles entendem que a mulher, quando ela é trans, ela tem que dizer lá que é trans. Ela é obrigada, como se ela... É a típica história de colocar a pessoa trans como se fosse uma fraude. E aí tem que falar uma verdade. A verdade dos transfóbicos. E olha que coisa. O Tinder é a mesma empresa que, no mês do orgulho LGBT, fez uma campanha com bandeira do arco-íris. E incluiu opção, além da opção mulher e homem, que eu já tinha denunciado até isso, colocou a opção trans, como se trans não fosse mulher nem homem. Isso é transfóbico, tá? Só para dizer o que o Tinder fez. E assim, é isso. A gente está falando disso. A gente está falando quando, por exemplo, a gente faz um debate que é fundamental de gênero e sexualidade, e só se pensa, e eu não estou fazendo uma crítica a gente que não, estou elaborando isso para a gente problematizar para quem, né, é do núcleo e quem mais estiver assistindo. Muita gente pensa que é discussão só de LGBTs. Por isso que eu repito sempre, né, eu acho muito importante a gente voltar a debater gênero e sexualidade de uma forma ampla, porque não é questão apenas de mulheres, de LGBTs, tá? É uma questão principalmente para o homem cisgênero, branco, supostamente hétero, que muitas vezes é dirigente do partido e acha que mulher, que LGBT e negro é chaveirinho para fazer campanha. É aquela que vai dizer, no meu partido tem mulher, negro, LGBT. Não, né? É simplesmente a luta pelo empoderamento e, em primeiro lugar, reconhecer que este homem branco, este homem cisgênero, para quem não sabe, cis é que não é trans, tá? Cisgênero, esse homem supostamente hétero, ele é diversidade também, meu bem. Ele é exatamente o privilégio do gênero, o privilégio da sexualidade, e ele tem como primeiro passo a necessidade de reconhecer isso para ser parceiro, porque senão ele é só mais um que está se aproveitando do privilégio para manter a discriminação. Por isso que é fundamental essa educação para a diversidade, é fundamental essa educação de gênero. Não é porque só estamos fazendo justiça social, não é só por isso. Já seria suficiente, mas não é só. A gente não vai mudar as estruturas, a gente não vai derrubar esse capitalismo, a gente não vai mudar as estruturas de classe se a gente não enfrentar o machismo, não enfrentar o racismo, não enfrentar a LGBTfobia que estrutura isso tudo. Não vamos conseguir, vai ser um trabalho inócuo. Então, eu retorno à importância desse debate que tem sido esvaziado. São iniciativas aqui, né, como essa, que começam a estimular um debate importante. Na sociedade brasileira, e eu não vou fazer uma análise mundial, porque a gente não tem tempo, tem pouco tempo. Na sociedade brasileira, uma sociedade que tem como base a cultura do estupro,
o extermínio dos povos indígenas, o genocídio indígena, a escravidão dos povos africanos e o consequente racismo sobre os corpos afrodescendentes. Essa sociedade que praticou o estupro sistemático de indígenas, de mulheres negras, de mulheres brancas, cisgêneras, de corpos transvestigêneros desde sua fundação, de corpos de mulheres trans, principalmente, das travestis, desde o começo, desde a primeira Inquisição, em 1591, lá em Salvador, quando tem a primeira visitação da Inquisição, quase metade dos processos da Inquisição são o que eles chamavam sodomia. É mulher que não tinha relacionamento sexual como se esperava, mulher cis, são pessoas que hoje a gente chamaria LGBTs, que são processadas por serem LGBTs, é travesti, é lésbica, gay, é isso, é bissexuais, como a gente está falando. Essas categorias, esses nomes que a gente usa hoje são de pessoas que estavam lá, que já eram perseguidas, e a perseguição a esses corpos foi exatamente para estabelecer qual é o sujeito que governa, qual é o sujeito que manda, qual é aquele que publica os livros, que tem acesso, por exemplo, que determina o que vai ser dito e falado, que é o homem branco, cisgênero. Eu até brinco que tem um perfil, que as pessoas votam, ele tem que ser barrigudo ou careca também, tá? É esse modelo que está sendo colocado, e não é de hoje, gente, é da fundação desse país. Então, quando a gente não discute gênero, quando a gente não discute sexualidade, leiam, quando a gente não faz isso, não tem jeito, a ideologia vence. A ideologia reproduz a lógica, se fica um discurso muito bonitinho, que a gente ama a diversidade, né? A gente poderia ficar o dia inteiro falando, eu poderia ficar o dia inteiro falando, gente, respeita o outro, gente, vamos amar o outro. Se a pessoa não convive com esse outro, se ela acha que ela é um eu e que o outro é que é o outro, né? Ela não se vê como um outro, ela não se vê como diversa, ela acha que o outro é diverso, o outro é curioso, o outro é exótico, não adianta nada. Ela vai sair falando que respeita a diversidade, arco-íris bonitinho, essa gente é legal, mas vai continuar excluindo no seu partido, no seu local de trabalho, na sua casa, na sua família. A gente viu agora na pandemia o aumento dos casos de violência doméstica contra mulheres cisgêneras, LGBTs, dentro de casa, porque foram obrigadas mulheres LGBTs a ficarem mais tempo em casa com os agressores, que são as pessoas mais próximas. E isso apoiado, essa violência apoiada pelo Estado brasileiro. A gente viu a posição da Damares sobre o estupro da menina e de outras situações de violência, sobre a questão do aborto. A gente viu como não há investimento nessa área. E, na verdade, o atual ministério deturpado, né, com essa sinistra, né, o atual ministério da mulher, qual mulher, dos direitos humanos, direitos de quais humanos, né, e da família, qual família também, qual família que ela está falando, ele tem trabalhado contra nós. Ele tem trabalhado por um projeto que significa o extermínio dos nossos corpos, da nossa diversidade, em nome de um projeto que nem mesmo a própria masculinidade tóxica sustenta, na sua insegurança, na sua incapacidade de se existir sem precisar inferiorizar o outro. Basta fazer, não precisa ser psicóloga, faz uma análise superficial das falas de figuras como o Bolsonaro, né, e vários pastores evangélicos fundamentalistas e espertos que exploram, enganam, charlatões que exploram seus seguidores para saber isso, para saber disso. Eu citei aqui só a Flor de Lis, que está mais visível hoje. Mas a gente pode falar de João de Deus, a gente pode falar de um monte de gente aí. Tá? É isso, sem educação para a diversidade qualificada, continua essa educação que já é feita. A educação que está posta. Que é essa? É a educação da cultura do estupro, é a educação que forma desde pequenos meninos, né, para explorarem sexualmente, se sentirem melhores do que as meninas. A gente está hoje, além do Dia da Visibilidade Sexual, que a Tainá já falou, é o dia de luta contra a exploração sexual de mulheres e crianças. Enquanto isso, esse governo, dentro desse projeto, dessa falácia, né, desse projeto político que é a ideologia de gênero, que é um projeto internacional, tá? Ele surgiu na Itália, foi para a França, Estados Unidos, chegou aqui. É isso que a gente, esse tipo de coisa, eu ia falar um palavrão, mas esse tipo de coisa que a gente importa para cá, para o Brasil, né? Isso interessa. Aí interessa isso. Isso fundamentou o nefasto projeto Escola Sem Partido. Por que eles querem uma escola sem partido?
porque elas querem uma escola do partido deles, porque eles querem a ideologia de gênero de acordo com o gênero da ideologia deles. Uma ideologia que permite que mulheres sejam abusadas e fiquem quietinhas porque tem que manter um determinado modelo do que é ser mulher, do que é ser família, de que são direitos humanos. É manter o que a gente tem enfrentado nesse país há séculos. Então, quando a gente traz uma educação diferente, uma educação pública, gratuita e de qualidade, eu sou professora em um campus em Belford Roxo, na Baixada Fluminense, um campus cujo prefeito de Belford Roxo tentou tirar, ele tentou tirar com o apoio dos vereadores, da Câmara de Vereadores de Belford Roxo, vereadores, inclusive, que são representados pela fala de um vereador que disse que o nosso campus ele não é útil para a Baixada porque as pessoas na Baixada têm que aprender a ser motoristas e serventes. Tem esse vídeo. Ele não quer que as pessoas da Baixada, que são na maioria pessoas negras, são pessoas periféricas, excluídas da riqueza gerada pelo Rio de Janeiro, ele não quer que elas sejam o que elas queiram. O que a gente pode formá-las, ele não quer prepará-las para a economia do futuro, a economia criativa. E essa é uma pessoa que foi eleita. Daí um projeto importante, fundamental de educação para mudar as estruturas. Não é perfumaria, é tecnologia. E isso depende da nossa ação objetiva de transformação. É uma engenharia, uma tecnologia humana, depende de conhecimento, recomendo leitura qualificada, não falta, tá? E depois, se possível, eu vou indicar links, leituras, livros, cursos que a gente já oferece há um bom tempo e que são combatidos, mas que são fundamentais para mudar. Agradeço o convite do Núcleo, né? Então, estou à disposição também para que a gente siga esse trabalho, vou indicar outras pessoas também para a gente seguir com essa formação, porque não basta só sensibilizar, tem que transformar. E quem sabe um dia a gente consiga pessoas melhores, mais instruídas para seguir a nossa luta. Beijo! E axé para todo mundo, que é de axé. Jaqueline, que coisa brilhante, fundamental. Mais interessante, a gente tem na nossa política uma necessidade de vinculação partidária para se eleger, né? Para se candidatar. Então, naturalmente, a gente busca um partido político por isso. Mas hoje o PT, o Partido das Trabalhadoras e dos Trabalhadores, ele é mais do que você precisar dele, ele precisa de você. É um partido que se forjou na luta operária, na luta sindical, então tem aquela estrutura, aquele senso comum daqueles arraigados machismos escrotos, aquelas estruturas sociais que a gente precisa combater diariamente. A sua existência é fundamental. Ocupar fileiras, ocupar espaços dentro da estrutura partidária, tanto na direção, tanto nas palestras, tanto na rua, a sua presença, a sua existência já é brilhante. Então, só por isso já é prazeroso o convite de você. Acho que a gente pensou muito por isso. Coisas fundamentais da sua fala é a questão da educação, né? Você, enquanto professora, conhecimento de causa, para além do rótulo, né, mulher trans, para além o que confere a pauta hoje, né? Mas você, enquanto professora, saber que a educação ela é transformadora e ela é necessária e ela deve ser acompanhada. Não basta um mero estímulo, precisa ser devidamente acompanhada. E isso você trouxe uma questão muito simples, que muitas pessoas me perguntam, assim, pessoas de esquerda, né, progressistas, mas eu conheço muito pouco sobre o tema LGBTI, Mariana. Eu conheço muito pouco sobre as siglas. Por que as siglas elas são inventadas? Por que a gente fala? O que representa cada um? Gente, está tudo no Google. Uma busca simples. É ato de vontade. O ato que a gente fala hoje de usar máscara, muito mais de se proteger, é um ato coletivo. Da mesma maneira, o ato de buscar informações é um ato coletivo, de não errar um gênero na hora de tratar uma pessoa, e uma pessoa que às vezes está em sofrimento, que chega até você e quer uma ajuda, quer um auxílio. Uma pessoa que às vezes quer te cantar, uma pessoa que às vezes quer conversar, dar um bom dia. Sempre a nossa estrutura é uma estrutura que chama as pessoas pelo nome. A gente não chama por número, a gente não chama por objeto, a gente chama por nome, a gente tem prenome. Então, saber se adequar
na estrutura que nós tivemos e estamos ambientados, é fundamental. É fundamental. E um mero Google, que não abarca toda uma ciência, mas abarca os conhecimentos necessários para que a gente saia desse senso comum escroto e que nos repele. A falta de acesso, eu acho que é uma das grandes... a falta de acesso, de oportunidades, são as principais fontes de limitação que eu acho que a população LGBTI+ sofre. Muito obrigada, professora Jaqueline Gomes de Jesus. Agradeço em nome do Núcleo, um núcleo que se pretende evoluir para dentro do Partido dos Trabalhadores e das Trabalhadoras como fonte de pesquisa, de estudo e também de força física, mental, intelectual, força de estrutura mesmo. Tá, Jaqueline, muito obrigada. Muito obrigada. De nada. Um beijo para todo mundo. Sigamos. Vamos vencer. Precisamos resistir. Até mais, gente. Até mais, Jaqueline. Muito obrigada. Vamos passar agora ao nosso presidente da Comissão de Diversidade Sexual e de Gênero da OAB do Rio de Janeiro, da OAB Seccional do Estado do Rio de Janeiro, essa pessoa que também tem é uma figura importante do Conselho Nacional da Diversidade Sexual e de Gênero, né, da OAB Federal, é uma pessoa que tem pautas, que leva a pauta da diversidade para todo o país, para todo o mundo. Henrique, por favor, nos presenteie aqui com esse histórico, se possível, dessa pauta LGBTI, dos avanços históricos que nós tivemos. Abraço, meu querido. Bom, boa noite, Mariana. Obrigado pelo carinho de sempre. Obrigado, Fernanda, Luiz Cláudio, Glícia, Arthur, Francisco, Tiago, professora Jaqueline, Tainá, que já nos precedeu. Eu quero agradecer ao convite do Núcleo Ramires Maranhão do Vale, né, pela oportunidade de estar dialogando com vocês. Né? Não sou filiado ao Partido das Trabalhadoras e Trabalhadores, mas fico muito honrado com esse convite, porque a democracia ela só pode ser pensada a partir do fortalecimento dos partidos políticos. Então, eu acho que quando os partidos políticos criam núcleos e permitem o diálogo sobre temas sociais sensíveis, sobre temas importantes, inevitavelmente a gente vê a democracia avançando, ainda que vivamos tempos de exceção. Então, vocês aqui já estão desempenhando um papel fundamental no fortalecimento da democracia, no fortalecimento dos direitos humanos, dentro do próprio Partido dos Trabalhadores e das Trabalhadoras. E, dentro dessas considerações da Tainá, da professora Jaqueline, eu acho que a gente tem que pensar esses desafios do direito LGBTI+, a partir do histórico, né, do que foi, nesse breve tempo que a gente tem, do que foram as regulações sobre esses corpos dissidentes, esses corpos das pessoas LGBTI+, e o que nós temos de direitos conseguidos, conquistados hoje, quais são os desafios que se apresentam, né? E qual é o papel, portanto, dos partidos políticos na discussão desses direitos e na formulação de políticas públicas. Eu acho que esse é o ponto mais importante, é o que a gente tem que debater aqui. Quando a gente pensa, né, na nossa própria história da colonização, né, a nossa história da colonização ela é marcada, como a professora Jaqueline pontuou, por diversas formas de violência, e essas formas de violência sobre a população LGBTI+, elas eram percebidas, eram sentidas pelas ordenações manuelinas, pelas ordenações filipinas, que eram ordenações que vinham instituir determinados regramentos aqui no Brasil enquanto colônia. E havia, portanto, né, essa interação do Estado com a Igreja, e havia criminalização dos corpos da população LGBTI+. Né? Então, pessoas que fossem identificadas enquanto LGBTI+, sigla que não era a sigla presente à época, ou seja, todas as pessoas que eram dissidentes do modelo heteronormativo eram entendidas enquanto sodomitas, né, fazendo alusão aí à figura do Antigo Testamento. E essas pessoas eram punidas, criminalizadas, elas sofriam processo de execração pública, né, eram expulsas do país, eram assassinadas, e desde a colonização até o século XX, né, a população LGBTI+, vai viver esse processo de criminalização. Então, a gente também encontra esse processo de criminalização presente durante o governo Vargas, na ditadura militar,
né? Quando a gente tem início do processo de redemocratização, a gente observa algumas pessoas, dentre as quais eu destaco na história da democracia brasileira, o grande militante Herbert Daniel, do Partido dos Trabalhadores, né? Homossexual, gay, que foi um dos grandes militantes dos direitos LGBTI+, fundador do Partido das Trabalhadoras e dos Trabalhadores, e que levava essa discussão para dentro do partido, levava essa discussão para as militantes e para os militantes. Ou seja, havia aí, portanto, determinadas demandas sociais, como a demanda da população negra, a demanda do movimento LGBTI+, a demanda das mulheres, que elas constituíram a demanda do Partido das Trabalhadoras e dos Trabalhadores. Se a gente for ver, analisar historicamente, isso faz parte da minha agenda de pesquisa, tem um artigo meu que vai sair recentemente, a então deputada constituinte Benedita da Silva, ela já defendia esses direitos, junto com os direitos da população negra, lá em 86 e 87, no cenário pré-constituinte. O deputado José Genuíno, constituinte, foi quem levou, né, a termo, foi quem solicitou a inclusão no texto constitucional da discriminação por orientação sexual. E esse termo não foi aceito à época justamente por uma mobilização, já no processo constituinte, de uma bancada, né, a gente não pode nem chamar de bancada à época, mas de determinados grupos conservadores, que não eram constituídos majoritariamente por evangélicos, né, eram grupos conservadores. Então, o que a gente observa, né, se a gente fazer uma análise temporal, de 1985, quando começa a redemocratização, até as assembleias, né, ou as audiências públicas, né, que constituíram a Assembleia Nacional Constituinte, lá em 86 e 87, a própria Constituinte de 88, até o ano de 2020, nenhum único projeto foi aprovado no Congresso Nacional relativo aos direitos da população LGBTI+. Adoção por casais de mesmo sexo, possibilidade de doação de sangue, retificação do nome e sexo-gênero no assento de nascimento, casamento entre pessoas do mesmo sexo, violência contra a população LGBTI+. Isso cria um cenário, né, que é um cenário que remete à própria discussão sobre a democracia, porque a democracia ela não pode ser percebida como o direito das maiorias sobre o direito das minorias. A democracia deve ser entendida, então, como um regime em que as maiorias elas estão ali representadas, efetivamente, mas que determinados grupos subrepresentados ou minorias, se assim quiserem chamar, têm os seus direitos preservados e garantidos. Se a gente for fizer uma análise histórica, e diversos autores já fizeram, né, o Partido dos Trabalhadores foi o partido que mais apresentou projetos de lei relacionados à pauta LGBTI+. Eu destaco, por exemplo, aqui a deputada federal Érica Cocai e, no Partido Socialismo e Liberdade, o deputado João Willis, né, o primeiro deputado abertamente gay. Essa deputada e esse deputado, junto com outras deputadas e deputados que se solidarizavam com essa pauta, apresentaram diversos projetos que não foram aprovados efetivamente. Então, numa perspectiva de balanço de poderes, aquele poder, que é o legislativo, que é eleito, né, que é reconduzido a cada 4 anos pela população, não deu conta de reconhecer esses direitos. Isso, por si só, já aponta para um déficit democrático no Brasil, que é constituinte, que é fundador da nossa própria democracia. A nossa própria democracia foi fundada na desigualdade. Se a gente analisa o processo histórico que leva ao rompimento institucional, denominado golpe de 2016, o golpe jurídico, parlamentar, midiático, que culminou com o afastamento da presidenta Dilma Rousseff, todo esse golpe, seja ele no poder legislativo, seja ele no poder judiciário, mas especificamente no poder legislativo, ele foi organizado, ele foi apoiado, ele foi insuflado, ele foi construído por aquelas pessoas que historicamente se opuseram à pauta LGBTI+. Ou seja, é um golpe, como a própria presidenta afirmou no seu discurso, misógino, racista e homofóbico.
Ou seja, estruturalmente, a nossa política, né, o nosso poder legislativo, que seria então a Casa do Povo, não representava essa parcela da população. O nosso processo de erosão da democracia, ele não começou com a eleição de Jair Bolsonaro. Ele começou muito antes. Ele começa em 1985, que lá nós temos uma democracia incompleta. Na medida em que a população LGBTI+, não tem os seus direitos reconhecidos, na medida em que a orientação sexual não consta como um direito, né, uma proibição, o reconhecimento da orientação sexual não consta como reconhecimento constitucional, aí nós já temos a erosão da democracia. Nós temos a erosão da democracia quando Antônio Carlos Magalhães é nomeado ministro das Telecomunicações e retalha toda a malha radiofônica e de televisões e concessionárias de televisões para grupos políticos que não são necessariamente evangélicos, são conservadores. Então é preciso refletir também sobre os grupos que rejeitam a pauta LGBTI+, e que são grupos diversos, são grupos conservadores, não somente evangélicos. É preciso que a gente organize, né, essa reflexão para considerar esses atores, que não são exclusivamente os evangélicos. São atores ligados à bancada da bala, são atores ligados à bancada ruralista, são atores que não se sensibilizam e que insuflam a destruição da Amazônia e do Pantanal. Ou seja, se a gente analisa mundialmente, né, existem ainda pelo menos 70 países que criminalizam as diversas orientações sexuais e identidades de gênero. Nós aqui passamos por um processo de reconhecimento de direitos sob dois vieses. O primeiro foi o executivo, o segundo foi o judiciário. Na medida em que o legislativo não dá conta de reconhecer esses direitos, os direitos da população LGBTI+, começam a ser discutidos por força dos movimentos sociais e dos partidos políticos, e aí o Partido dos Trabalhadores e das Trabalhadoras tem um papel fundamental, porque no segundo governo Fernando Henrique Cardoso, no final do segundo governo Fernando Henrique Cardoso, no Plano Nacional de Direitos Humanos, no segundo PNDH, é incluída a necessidade de se reconhecer a união homoafetiva. Mas é efetivamente a partir da chegada de Luiz Inácio Lula da Silva à presidência da República que se verifica efetivamente a percepção dos direitos LGBTI+, enquanto direitos humanos. Ou seja, a Secretaria Nacional de Direitos Humanos ela tem um papel fundamental de articulação direta de políticas públicas e dos movimentos sociais. Porque havia também resistência na própria esquerda e no próprio governo àquela pauta. Ou seja, havia uma resistência ao reconhecimento daqueles direitos. Então é preciso que a gente perceba a coragem dos nossos gestores e das nossas gestoras públicas de discutirem essa pauta, que é uma pauta que muito mais desagrega do que atrai aliadas e aliados. E nós estamos falando em 2003. Então veja a importância de discutir esse tema na perspectiva das políticas públicas. E é nessa perspectiva que se começa a discutir, por exemplo, a elaboração do programa Brasil Sem Homofobia, que é um programa que foi expandido para alguns estados, mas teve um destaque maior na Paraíba e no Rio de Janeiro. As conferências nacionais de políticas públicas que aconteceram em âmbito federal, em âmbito estadual, em âmbito municipal, para discutir a pauta LGBTI+, é nessas conferências, por exemplo, que se chega a um denominador comum da sigla LGBT, e que hoje já se encontra desatualizada, porque não inclui, por exemplo, o I de pessoas intersexo. Ou seja, a discussão dessas políticas públicas ela começa a acontecer no Poder Executivo sob a gestão de Luiz Inácio Lula da Silva, sob a gestão de Dilma Rousseff, porque no Legislativo essa discussão é impossível de acontecer. E, ao mesmo tempo, a partir de 2011, enquanto essas políticas públicas vêm sendo discutidas, vêm sendo efetivadas, vêm sendo elaboradas, vêm congregando elementos dos movimentos sociais e do próprio Partido dos Trabalhadores e das Trabalhadoras e de outros partidos políticos, o Supremo Tribunal Federal, o Poder Judiciário, efetivamente, começa a reconhecer esses direitos a partir de 2011. Ou seja, a união estável entre pessoas do mesmo sexo, a adoção de crianças por casais homossexuais, casais do mesmo sexo, o reconhecimento da retificação de nome, sexo, gênero, independente da realização de cirurgia, e, por fim, a criminalização da LGBTfobia.
Ou seja, qual é o cenário, portanto, em que os direitos LGBTI+ se inserem? Se a gente começa falando rapidamente aqui, eu já estou me aproximando do fim por conta do tempo, se a gente começa falando que a população LGBTI+, ela sofria o estigma da criminalização, né, isso começa a diminuir, né, a partir da redemocratização, porque em 85, por exemplo, que a homossexualidade é despatologizada pelo CFM, né, pela Organização Mundial de Saúde, é a partir desses momentos que a gente observa uma maior discussão e uma maior preponderância das pautas LGBTI+, quando essa pauta ela é reconhecida apenas pelo poder executivo e pelo poder judiciário, nós temos efetivamente um déficit democrático. Nós temos um déficit democrático. Por quê? Porque para o reconhecimento desses direitos foi necessária a judicialização. E as políticas hoje que foram implementadas durante os governos Lula e Dilma começam a ser desconstruídas, começam a ser desestruturadas pelo atual governo. E é sobre isso que temos que discutir. Como pensar dentro dos partidos políticos, e eu não digo apenas o PT, eu digo todos os partidos, inclusive aqueles que dizem se comprometer com a causa de direitos humanos ou da diversidade, como o centro e alguns de centro-direita. Como discutir políticas públicas nesses países, nesses partidos, numa perspectiva democrática. Essas discussões passam pelo que nós estamos fazendo hoje. Como a Mariana colocou, pensar a nossa memória, pensar a memória do que já foi construído e está sendo desconstruído. Ou seja, uma das primeiras iniciativas foi acabar com os editais de cultura relacionados à temática LGBTI+. Um dos primeiros elementos utilizados para a eleição, né, desse grupo que hoje está no poder é a criação do pânico moral relacionado ao kit anti-homofobia, que serviria como base para orientar professoras e professores na discussão dessa temática nas escolas, na medida em que é nas escolas que se verifica a maior violência contra a população LGBTI+, o bullying escolar, a não aceitação de pessoas que são dissidentes do modelo heteronormativo, a desconstituição do Conselho Nacional de Combate à Discriminação, que hoje virou um órgão de fachada, a despeito de ter sido reinstituído pelo Poder Judiciário. Então, hoje nós vivemos um estado de exceção em que discutir democracia significa, e a esquerda tem que aprender isso, os órgãos de classe têm que aprender isso. Discutir hoje democracia, e eu já me aproximo do final, significa discutir a temática LGBTI+, significa discutir racismo estrutural, significa discutir gênero. Se a gente observar todas as manifestações pela democracia, eu desafio qualquer um que esteja nos assistindo. Em todas essas manifestações havia uma bandeira do arco-íris, uma bandeira LGBT. A temática LGBTI+, ela não é cortina de fumaça. A destruição dos direitos LGBTI+, é a destruição da própria democracia. A destruição da democracia, ela passa pela invisibilização dessa população, pela rejeição aos números que indicam um aumento da violência LGBTI-fóbica, pela misoginia estrutural, pelo racismo estrutural. Então, agradeço demais essa oportunidade, porque esse ainda é um tema de muita resistência, e vocês são muito corajosas e corajosos, e estão aqui assumindo um papel democrático de trazer uma discussão fundamental para as candidatas e para os candidatos, para a elaboração de políticas públicas, para a discussão das diretrizes dos próprios partidos, para o diálogo com outros partidos. É disso que a democracia é feita. Há pessoas aqui, que eu já encaminhei o convite, que não pertencem ao Partido das Trabalhadoras e Trabalhadores. Há pessoas que estão nos assistindo hoje que pertencem ao Cidadania, que pertencem ao PDT. E é necessário, portanto, que nós ampliemos esse debate, ampliemos essa discussão, e eu me coloco aqui à disposição de vocês. Muito obrigado. Que coisa espetacular, Henrique. Você é um professor magnífico. É um privilégio a gente ter toda essa estrutura cronológica, apesar do curto tempo, né, dá um gostinho, dá uma vontade de quero mais, de ter isso gravado em pequenos vídeos para a gente poder ir estudando e se aprofundando. Muito obrigada por essa explicação cronológica efetiva sobre a evolução dos direitos LGBTI no Brasil,
vinculados à prática democrática, à luta democrática, em especial a luta do Partido das Trabalhadoras e dos Trabalhadores, fazendo paralelo com o nosso núcleo, né? E importante a gente ver que não foi à toa, né? Não é uma luta que brota, não é um ministro do STF que tem uma luz, não é um deputado que inventou, não é um presidente. Na verdade, é um conjunto de relações estruturais da sociedade, de movimentos sociais, de atores políticos, de lutas mesmo, de pessoas que morreram, perderam a vida, para hoje a gente poder pensar em casar, hoje a gente poder pensar, né, a pauta LGBTI, poder ter esse sonho de casamento, ter o sonho da doação e ter aqui, especialmente no Rio de Janeiro, em São Paulo, uma delegacia para procurar e chamar de sua, né? Chamar de ter a sua pauta. Muito obrigada, Henrique. Com certeza contaremos com você para os próximos eventos. Fundamental. Você é meu presidente, eu tenho muito carinho, dividir lutas com você, dividir o dia a dia profissional e dividir também debates. Sempre é um prazer, um privilégio, Henrique. Muito obrigada. O núcleo está muito agradecido. Eu acho que essa é uma oportunidade brilhante para a formação interna e a divulgação externa da nossa perspectiva enquanto núcleo, né? A gente não vai parar por aqui, a gente vai ter outros debates temáticos, todos voltados inicialmente para a área de direitos humanos, e comigo, para mim, assim, infelizmente, sempre ou felizmente, até pela minha atuação, sobra a área da violência, né? O que eu lido 24 horas, eu lido com o celular e eu lido presencialmente, eu lido quase que rotineiramente a questão da violência. E hoje aqui trazendo a violência à pauta, a violência às pessoas, à população LGBTI+. Eu tenho isso experimentado pela ambiência, pela teoria em direitos humanos, mas especialmente pela prática, né? No ambiente de delegacia, no ambiente do acolhimento a mulheres trans, a homens trans, a pessoas tanto, às vezes, casal de lésbicas, casal de gays, que nos procuram. Mas o mais interessante, e eu acho que fazendo uma relação, falar por último, acho que tem esse gostinho, a gente consegue fazer uma relação muito interessante de tudo que foi falado aqui. E tem um dossiê que, com certeza, e já nasceu defasado, o dossiê LGBT formado pelo ISP, né, de fazer um infográfico muito interessante, Instituto de Segurança Pública. Ele já nasceu defasado porque temos muita dificuldade de fazer fonte, de ser fonte. A população LGBTI, ela dificilmente consegue se expor tanto no aspecto da violência ou se expor em documentações, em preenchimento de dados, por várias questões, né, que já foram abordadas aqui, pelo medo da violência, pelo medo da pauta antidemocrática e tal. Mas temos dificuldade de acúmulo de dados para fazer futuras políticas públicas. Mas o ISP conseguiu coesionar alguns dados das delegacias do Estado do Rio de Janeiro. Para além de tudo que o ISP é possível acessar essa documentação, esse dossiê, é possível acessar outros documentos da pauta LGBTI e pode-se ver que sempre existem causas de subnotificação. Isso sempre mexe muito comigo. Mexe muito comigo por duas questões. Uma, a maioria das pessoas que não registram ocorrência da pauta LGBTI+, que não registram ocorrência quando são vítimas de crime de ameaça, crimes contra a honra, né, difamação, injúria e calúnia, lesão corporal, elas não registram ocorrência, sabem por quê, essencialmente? Por desconhecimento. Desconhecimento de estruturas jurídicas, legais, que possam ajudá-la ou que possam efetivamente resultar em alguma responsabilização dos autores. Isso me dói. Me dói porque nós temos um país que se pretende amplo de informações, amplo de tecnologia, só que isso não chega, isso não é acessível. As pessoas não têm esse conhecimento.
E uma outra perturbação que tenho é a revitimização. Então, as pessoas, especialmente as pessoas, a população trans no estado do Rio de Janeiro e nacionalmente, elas quando vão registrar e elas estão com o corpo, com a cara ensanguentada, elas são novamente vítimas por um tratamento inadequado de incapacitação dos nossos policiais, do nosso corpo técnico, administrativo, policial, investigativo. A gente não tem um atendimento básico de equipe de enfermagem em hospitais, equipe de assistentes sociais, de psicólogos que tratem minimamente pelo gênero correto que a pessoa se propõe, que a pessoa se coloca. Então, são pequenas dores ao longo de todo o processo que evitam a pessoa a registrar essa ocorrência. E sem o registro de ocorrência, a gente não tem dados. A gente acha que a violência é pouca. A gente só tem dado quando morre. A gente só tem dado, e é um dado gritante, expressivo, que nós somos a população, a população que mais mata pessoas da pauta T do mundo. É vexatório, é humilhante a gente que milita nessa área ter essa perspectiva, ter uma perspectiva que nós somos o país que mais preconceito com a pauta LGBT do mundo. Nós temos hoje um presidente que expõe isso com orgulho e com vocação. Para além disso, e a pauta LGBT ela é ampla e ela não é desconexa da pauta do movimento feminista, da pauta do movimento negro, né? Ela não pode ser desconexa, e não é. Nós atendemos um caso essa semana de uma adolescente, 14 anos, vítima de sucessivos estupros coletivos na Zona Oeste do Rio de Janeiro, na Zona Oeste aqui da cidade do Rio de Janeiro. E a principal dor ao ouvir essa adolescente, ouvir essa mãe, é de perguntar para mim se o que havia acontecido com essa adolescente era realmente crime. Se ela, de algum modo, não pode ter facilitado, aceitado ou anuído com o tipo penal, o crime que estava marcando o corpo dessa menina, apesar de sucessivas práticas. E isso é reiterado. Nós nos ambientamos com a violência. A violência não é algo que uma criança criada num ambiente heteronormativo é ensinada a temer. Uma criança num ambiente heteronormativo, a mãe e o pai, mesmo com uma consciência política, não ensina a sua filha ou seu filho a não beijarem na rua, não ensina a seu filho a não andarem de mãos dadas. Não há esse ensinamento desde criança numa família heteronormativa de estrutura para as crianças. Não existe isso. Por quê? Porque não há esse medo, não há esse temor. Agora, quando a gente não pode expor o amor, quando a população LGBTI tem medo do amor, a pauta que mais grita e mais vibra é a pauta da violência. Tratar disso, saber dos seus direitos, saber que vai ter um local específico para os seus tratamentos, vai ter um local específico para responsabilizar os possíveis autores é fundamental. Então, a nossa atuação ela é muito focada nisso. Nós temos uma atuação especial, particularmente da Comissão de Diversidade Sexual e de Gênero aqui da OAB do Rio de Janeiro e da OAB de Niterói e da Comissão de Direitos Humanos e Assistência Judiciária da OAB aqui do Rio de Janeiro. A gente tenta sempre fazer pautas integrando, né, fazendo associação das comissões, assumir casos em comum. E, Henrique, nós assumimos o caso da Lua Guerreiro, lá na Praça da Cantareira, que ela foi vítima de um grupo de homens devidamente que repetem o senso comum social, e apesar da dor de uma mulher trans ser vitimada no hospital, ser vitimada na delegacia, não querer registrar numa delegacia de bairro, ela iria embora. A sorte é que algumas pessoas buscaram a Comissão de Direitos Humanos e a Comissão de Diversidade Sexual e de Gênero, nós convencemos e acompanhamos, e hoje, para contar também, a gente que conta de violência, a gente conta muita tristeza, mas contar vitórias, hoje os autores estão sendo responsabilizados. Então, há esperança.
temos que insistir nessa tecla de registrar devidamente acompanhadas e acompanhados e evoluir, estudar os direitos e a gente tentar sempre crescer. Outra coisa que me perturba muito é essa educação básica, né? A gente fala muito sobre a questão familiar, o quanto a educação ela não pode ser dada em ambiente escolar, ela tem que ser dada, a educação sexual, né? Ela tem que ser dada não em ambiente familiar, ela tem que ser dada em ambiente... as pessoas falam, né? Não pode colocar a educação sexual no currículo do colégio, no currículo da escola. Tem que ser o pai ou a mãe que tem que dar. Não é isso? Não dizem muito isso? Só que, quando a gente pega os dados e as pesquisas, o pânico da população LGBTI é dentro de casa. Não é todo, mas é muito. É expressivo. É quase a maioria. É acima de 50%. É pânico de pai, de tio, de irmão, de sobrinho, de tudo. É um pânico, especialmente do ambiente masculino, dessa figura masculina. Então, quando a gente fala que a gente não pode discutir isso na escola, a gente está tolhindo, a gente está impedindo que haja informação, acesso à criança e ao adolescente de uma formação cidadã, democrática, de direito, uma formação real, efetiva, para lutar e ter ferramentas contra os crimes sexuais e os crimes de violência contra a população LGBTI e os crimes sexuais, não só contra a população LGBTI, mas gerais, né? Então, eu sou militante, por isso que é fundamental a fala da Jaqueline, fundamental a fala do Tainá e do Henrique nisso, porque precisamos falar sobre isso, né? Nós precisamos colocar... Tem um vídeo maravilhoso de uma professora que faz uma educação sexual para crianças, uma coisa brilhante, maravilhosa. Eu vou ver se eu acho e coloco aí para a gente discutir no núcleo, muito interessante. É fundamental, porque eu recebo muito na delegacia, eu ouço muitas histórias, O maior medo da população LGBTI jovem é o medo de casa. O maior medo da população LGBTI um pouco mais velha é o medo do emprego. E o maior medo da população LGBTI que talvez passou pela fase de casa, passou pela fase do emprego, aí depois é a morte violenta. E eu não conheço nenhuma pessoa hétero que tenha preocupações nessa ordem. Tenha preocupações em ser expulso de casa por beijar uma pessoa, tenha preocupação de ser... Se a gente imaginar a população trans, qual a expectativa de vida da população trans? A gente vê uma travesti em empregos que a gente acha que, assim, que tem um nível de empregabilidade. A gente vê uma pessoa trans, uma pessoa travesti atendendo a gente numa loja, ou a gente vê sempre em ambientes quando se tem ambientes de salão de cabeleireiro ou a prostituição, sem juízo de valor algum. Eu acho que são profissões magníficas, importantes, eu acho, para a formação das pessoas quando as escolhem, mas quando as escolhem, e não quando são somente relegadas a isso. Não há oportunidades para a população LGBTI. Quando a gente fala de violência é uma temática importante, mas e a empregabilidade? Nós não damos emprego, não damos acesso. Nós colocamos a população LGBTI como escória. E como escória, colocamos a população negra. E como escória, colocamos mulheres. Nós excluímos as pautas identitárias, as pautas de minorias de direitos. Nós excluímos do debate. São pessoas que são chamadas a falar porque são representativas daquilo, mas aí só podem falar daquilo. Não conseguem contextualizar, não podem contextualizar. Então, eu tenho muito prazer em fazer parte desse núcleo. Eu acho que a gente pode agora, não sei, Luiz, como é que está a questão de perguntas. Se algumas pessoas gostariam de debater, apresentar algumas perguntas, eu não sei como é que está no Facebook. Se o Arthur consegue dar um feedback para a gente. Não tem pergunta no Facebook. Ainda não tem. Ainda não tenho. Eu falei se alguém quer fazer alguma pergunta ou levantar alguma questão, mas ainda não responderam. Alguém aqui gostaria de aproveitar o Henrique para fazer alguma pergunta ou tirar alguma dúvida?
Eu acho que é importante esse debate ficar gravado, ficar registrado como o número 1, né? Como o primeiro que a gente expôs motivos, expôs questões, expôs vivência. A gente deixou o tema muito aberto para as pessoas colocarem suas percepções mesmo, né? E é importante também a gente configurar o período que nós vivemos, né? O período do bolsonarismo. A gente já teve épocas de debate sobre esse tema que a gente transbordava em direitos, né, Henrique? A gente era só positivo. Era assim, qual vai ser o próximo? Qual vai ser a próxima conquista? Hoje, nós temos que tentar segurar o que a gente consegue, né? Então, eu acho que hoje a gente vai deixar isso gravado como número 1 e nós vamos nos aperfeiçoando. O Chicão, fala aí, Chicão, ele perguntou, como denunciar um crime do tipo, né? Um crime... nós temos, especialmente, crimes que afetam a população LGBTI, tirando homicídio, que são crimes que afetam todo mundo, né? Mas atinge a população LGBT. Então, a motivação homofóbica, transfóbica, a motivação LGBTI-fóbica. Aqui no Rio de Janeiro, no estado do Rio de Janeiro, nós temos uma delegacia específica. Delegacia de Crimes Raciais, Delegacia Especializada de Crimes Raciais e Delitos de Intolerância, que fica ali na Lavradio. Nós temos uma delegacia parceira, amiga, uma delegacia que recebe muito bem as demandas. E quais são os tipos conhecidos? São especialmente os tipos contra a honra, que é injúria, calúnia e difamação, ameaça, lesão corporal. São os mais conhecidos quando a pessoa é vítima disso, tanto por ambiente virtual quanto pelo ambiente físico. Quando alguém é vítima e tem a pauta LGBTI, né, ou alguma afetação a alguma religião, alguma afetação à população negra, pode buscar essa delegacia também, tá? Vai lá, especialmente acompanhado de advogadas da advocacia carioca, da advocacia fluminense, é uma sugestão sempre, mas lá tem um ambiente muito tranquilo, e vai apresentar os motivos, narrar o que aconteceu. E aí vai fazer a notícia, né? Vai noticiar o que aconteceu. E aí vai ter andamento no inquérito e vai ser futuramente, dependendo do que for, o Ministério Público vai sequenciar ou ela vai ter que contratar realmente um advogado para entrar em juízo, entrar com uma ação a respeito disso. Mas o mais interessante é que nós temos hoje, em ambiente virtual, eu recebi várias denúncias que as pessoas fizeram ao longo da quarentena, ao longo do nosso isolamento, e foi muito marcante, porque nós tivemos a delegacia especializada um pouquinho fechada, né? Ela ficou inicialmente fechada alguns meses por conta do isolamento, e eu fiquei acumulando algumas informações, apesar de eu já falar com as inspetoras lá da delegacia, e as pessoas, eu fui guardando a quantidade de transbordamento de crimes, de, assim, esqueceram o microfone ligado e falaram assim, não aguento mais essa macaca, ou esqueceram o telefone aqui ligado e falaram assim, cara, tinha que ser mulher, ou que não aguento travesti, ou que sapatão filha da mãe. Então, a quantidade de xingamento, de injúria, de difamação que ocorreu na rede foi uma coisa surreal, gente, surreal. E a gente está conseguindo agora registrar, quase toda semana eu estou indo no CRAD para registrar os crimes que aconteceram nesse período da quarentena. E são demais, gente. As pessoas estão legitimadas a colocarem o seu ódio para fora. Não é novo. As pessoas não inventaram. As pessoas não estão com mais ódio do que estavam antes. As pessoas estão com coragem de expor esse ódio. E a gente precisa tirar essa coragem dessas pessoas. A gente precisa falar sobre isso e tirar essa coragem das pessoas. Núcleo, como é que nós estamos? Eu acho que não temos mais perguntas agora. Eu acho que vai ficar gravado isso aqui para a gente. Eu estou muito honrada da gente fazer um debate sobre o tema que para mim é muito caro, né? Eu, enquanto mulher lésbica e
advogada que milito nessa área, para mim é um tema extremamente caro, com profundo carinho e atuação diária nisso, com tantos casos. Acho que fica interessante a gente fazer outros debates, propor mini vídeos, propor algumas questões para a gente contar o que a gente vive, mas também contar que existe solução, existe evolução para isso, e a gente é a união, é debater e continuar unido. Gente, foi um prazer. Eu acho que eu vou encerrar. Pode só agradecer. Eu queria agradecer muito, que estava assim, meio encantada, né? Mas eu queria agradecer muito ao Henrique, a Tainá, a Jaqueline, a você, a Mari, né, pela sua generosidade, pela riqueza das exposições. Eu estava muito pensativa aqui com a fala de vocês, porque ontem eu participei de uma reunião de núcleos do Partido dos Trabalhadores para discutir a campanha eleitoral. E foi apresentada a estratégia da campanha eleitoral majoritária, né? E um dos pontos que foi falado foi os eixos que vão ser determinados. Uma questão é a fala dirigida para as mulheres, a fala dirigida preferencialmente para a população negra e para a população LGBTI. Então, eu achei isso muito importante de acontecer, né? Porque você tira eixos estruturantes da campanha, você dialogar com essa população, você reconhecer como a população que você quer falar para a cidade. Então, e o que o Henrique fala é muito importante, né? Quando ele resgata essa história do Partido dos Trabalhadores, que a gente tem que fazer isso dentro do nosso partido. Por isso eu estou querendo que a gente proponha que a gente faça pequenos vídeos dessas falas para começar a pulverizar nos grupos do partido, que isso é fundamental. Porque teve um momento do debate que duas pessoas, só duas, eu achei ótimo que só duas, né? Mas isso não quer dizer que muitas tenham pensado, né? Mas não tenham tido coragem de falar, que elas falaram assim, olha só, eu só acho que a gente deve tomar cuidado, porque a gente tem que falar para todo mundo, e que tem que tomar cuidado com essas pautas identitárias, para a gente não pensar que a gente está sendo sectário. Ora, a gente está falando para a população como um todo, e a gente está... Então, essa fala do Henrique, você, Mari, da Jaque, da Tainá, é fundamental que a gente faça reverberar isso dentro do partido. Primeiro, resgatando essa história que o partido sempre lutou essas pautas, né? Embora a gente saiba como é que é a luta interna, né? Que acontece, né? Não é uma coisa assim que é gratuita, mas é porque nós, militantes, estamos fazendo essa luta interna, né? Mas é importante mostrar isso, que não é uma coisa que só agora está surgindo, né? Mas que é uma luta que já vem sendo travada na sociedade, dentro do partido, e acho que é fundamental isso, né? E a gente... Eu questiono muito essa coisa da minoria, né? Por exemplo, a gente já tem dados estatísticos que apontam, né, que a maioria encontra a população negra, né? Mas como você falou, essa falta de como a gente pegar esses dados, a gente consegue, se a população é LGBT, é tanto minoria assim como se diz, não é? Porque a gente está com falta de dados aí para poder dizer, né? E mesmo assim não importa. Não é? A democracia tem que caber todos e todas. E quem não está dentro dessa dominação? A democracia tem que estar aí para isso, né? Então, não importa o número, importa que todos e todas participem da vida democrática, da vida da cidade, da vida do partido. Então, como membro do núcleo, eu quero muito agradecer a vocês a disponibilidade e pedir autorização de vocês para que a gente possa fazer esses mini vídeos e começar a pulverizá-los dentro dos grupos do partido, que isso é muito importante. Então, muito obrigada. Glícia, a autorização já está dada, né? E eu queria só fazer dar uma última palavrinha, acho que com relação a um ponto importante que você traz. Eu acho que falar em minoria, né? Eu acho ainda muito reducionista, né? Eu concordo contigo, né? Eu prefiro falar em grupos subrepresentados politicamente. Se a gente analisa a própria história legislativa brasileira, se a gente analisa as legislaturas e os projetos de lei relacionados à pauta LGBTI+, nós vamos observar várias deputadas e deputados, não apenas do Partido das Trabalhadoras e Trabalhadoras, mas de outros partidos, em diálogo com o Partido das Trabalhadoras e Trabalhadores, construindo coalizões para a aprovação de determinados projetos de lei.
Então, isso tem que ser discutido dentro do próprio Partido dos Trabalhadores, porque o PT tem uma Secretaria Nacional LGBT. E é preciso, portanto, construir essas pontes, né, da Secretaria Nacional com todos os núcleos, né? A Secretaria Nacional não vai dar conta, né? Eu não sou membro do Partido dos Trabalhadores, então eu falo isso com muita tranquilidade. Ela não vai dar conta de dialogar com todos os núcleos e todas as instâncias do partido, né? Então é preciso que também não apenas se dialogue com a Secretaria, mas esse assunto seja discutido independente da Secretaria. Que ele se torne um assunto do partido, efetivamente. Que ele se torne um assunto vinculado à democracia, vinculado aos direitos humanos. Que ele não, dentro do que você fala, eu acho importante, né? Por que é um assunto sectário? Se ele é percebido como assunto sectário, é porque ainda existe homofobia, LGBTfobia dentro do partido. Porque o partido ele reflete todas as divisões da sociedade. E é sobre isso que nós temos que discutir. O quanto nós ainda não discutimos, por exemplo, né, o racismo, o machismo, né, na sociedade. A gente não pode esperar que os partidos tenham isso resolvido, que os partidos vão refletir aquilo que está acontecendo na sociedade também. Então, é preciso discutir, mais uma vez, a democracia sobre esses vieses, sobre esses ângulos, né? Ou seja, só conseguiremos construir, de fato, a democracia que nós queremos, né? A Tainá já foi, mas construir a cidade que nós queremos aqui, se a gente consegue promover um diálogo interseccional, ou seja, percebendo as opressões como acontecendo ao mesmo tempo e atingindo todos os grupos, né? Porque quando existe um ato de racismo, o ato de racismo atinge a sociedade inteira. Eu não posso viver numa sociedade ou ser feliz numa sociedade em que determinado grupo é excluído. Então, isso tem que ser uma pauta obrigatória dos partidos e dos governos, tem que ser política pública. É esse o ponto. É esse o ponto. Então, eu fico muito feliz de estarmos fazendo essa discussão, né? Meu pai é fundador do Partido dos Trabalhadores e meu pai é estivador, né? Foi estivador. Então, há décadas, há pelo menos 40 anos atrás, essa discussão não acontecia. Essa discussão não acontecia. Então, a gente poder ver a ampliação dessa pauta dentro dos partidos, ela é muito importante, porque significa que há algum avanço, né? E se há algum avanço, certamente vai haver forças contrárias para impedir esse avanço, né? Ou seja, defender a democracia hoje é disputar o espaço para a defesa dos direitos LGBT+. Exatamente, exatamente. Glícia e Henrique, quando a gente fala em minorias especialmente em direitos, né? Não é minorias de representação social, porque, como a gente falou, não tem como medir isso. E todas as vezes que a gente é acusado de excluir, de separar, é impossível isso ser iniciativa nossa. Quem quer nos separar, quem quer excluir, não somos nós, até porque a gente vive isso. A gente nasce com percepções, a gente nasce com nascer político, né? A gente vive diariamente a nossa sexualidade, o nosso gênero. A gente fala quando a gente tem ambiente para falar, mas então não somos nós que excluímos, nunca. Muito pelo contrário, a pauta LGBTI é uma pauta de soma de direitos e soma de lutas comuns, né? Comuns ao crescimento democrático. Então, não é correto, não é uma imputação correta falar que a segregação vem da gente. A gente não quer direito a mais nenhum. A gente quer direito. E a gente quer direito especialmente de existência. Porque a gente não se divide, a metade de mim é sapatão, metade de mim é mulher, metade de mim... Não existe isso. Nós somos um ser, então nós temos unidade. Da mesma maneira que a gente quer que o Partido das Trabalhadoras e dos Trabalhadores nos tratem com unidade. Como é que a gente quer que a esquerda progressista nos trate com unidade de temas. Quando a gente fala que precisa fortalecer a política pública, impensável a pauta LGBT não está. Impensável a pauta antirracista não está. Impensável a difusão de um movimento de lutas feministas não constar. Então, gente, eu acho que a gente pode finalizar
Mais alguém quer falar alguma coisa? Fernanda, Tiago, Chico e Luiz? Eu vou Só beijos finalizar. e agradecimentos. Maravilhoso. Muito Igualmente, bom igualmente, participar. agradecer o Henrique, a Tainá, a Jaqueline, por nos dar essa merecida... Esse tema é um tema que é muito caro para nós, né? Que militamos, que sabemos que como assim, tudo que nós fazemos, toda ação gera uma reação. Então, nós sabemos que esse tema para a gente é um tema caro, muito caro, porque a gente vive em uma sociedade machista, uma sociedade conservadora, que está cada dia mais retroagindo a tudo aquilo que avançou nas últimas 2 décadas. Então, eu queria muito agradecer o Núcleo e os nossos expositores pela coragem de estar aqui conosco, entendeu? E, enfim, vamos à luta, entendeu? Essa luta ela é diária. Nós temos aqui a Mari representando com a gente, nós temos o Gelson, que não pôde estar aqui, mas está sempre junto conosco também, que é uma das pessoas também que idealizou essas atividades de hoje. Enfim, o Núcleo está aberto, Henrique, para quando quiser participar dessas atividades, mesmo ainda não filiado ao PT, mas se você quiser retornar, voltar a história do seu pai, esteja convidado, entendeu? Assim, você é uma pessoa que participa comigo na OAB, aonde eu posso levar, que tem até a pauta LGBTI, o Henrique estará presente, é o nosso âncora, entendeu? Junto com a Mari, agora nós ganhamos mais uma, que é a Jaque, entendeu? São os nossos âncoras na pauta aí, que estará sempre em frente nesta luta, e vocês nos representam. Muito obrigado, tá? Obrigado pelo carinho, Luiz. Estou com vocês, podem contar comigo sempre. Agradeço aqui a todos os elogios pela escolha temática, né, do debate de hoje. Agradeço a participação de todas as pessoas que se dispuseram a dividir aqui, a nos ouvir. Muito obrigada. Vou encerrar aqui. Agradeço ao Núcleo essa oportunidade de mediar. Agradeço a todos e a todos os palestrantes de hoje que caramba, encheram a gente de alegria e entusiasmo para a gente formar esses possíveis vídeos, né? Essa possível continuidade. Vamos crescendo, e eu acho que a gente está no rumo certo, pela justiça, e se tem alguma dúvida que a gente está no rumo certo. Forte abraço, boa noite a todos. Mari, rapidinho, agradecer aqui o Arthur Sampaio, que é o nosso transmissor, a pessoa que está sempre junto com a gente também, um amigo do Núcleo, e a Maristela, da Militância Socialista, que também é uma amiga do Núcleo, também, sempre junto conosco também. Tá bom? Muito obrigado aí. E vamos fortalecer a luta da nossa companheira Benedita da Silva, candidata a prefeita da cidade do Rio de Janeiro. Tem o nosso apoio, tem o nosso voto, tem a nossa luta, tem o nosso empenho, e a nossa candidata também, a vereadora muito participativa de luta, combativa, Tainá de Paula. Vamos seguindo. Forte abraço, gente.